Não deixa nada roubar os ensinamentos do Senhor que já está aí gravado dentro de você.
te convidar nessa noite a encher esse lugar com a sua adoração. Enche esse ambiente com a sua adoração, queridos. Aleluia. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso. Entregue sua adoração para Ele, querido. Oh, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Entregue sua adoração, querido, a Ele nessa noite.
Oh, Pai, obrigada. Obrigada pela tua presença, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai, exaltado és tu neste lugar, Senhor. Exaltado és o Senhor, Jesus, aqui neste lugar. Aleluia. Sente chegar com a sua adoração.
cansados. Mas isso não pode roubar, queridos, o lugar do Senhor em nós. Isso não pode roubar, queridos, a presença do Senhor em nós. E isso também não pode atrapalhar a nossa adoração a Ele. Ah, queridos, tem tantas pessoas que por menos, queridos, só por andar com a Bíblia debaixo do braço está sendo morta. Tem pessoas que são proibidas de adorar o Senhor e elas se movimentam para que isso aconteça. Não sei se vocês já ouviram relatos, mas tem pessoas que elas são proibidas de adorar o Senhor, mas mesmo assim elas se movimentam para que isso aconteça. E nós, queridos, temos
E Jesus tomou a cédula e rasgou a cédula. Eu vou falar de novo. Havia uma acusação escrita contra você. E Jesus tomou-a nas suas mãos e rasgou. Você é livre. Você não é mais escravo. Você é filho de Deus. Consegue entender isso? Você é filho amado. Não tem nada contra você. Não tem nada contra você. Não tem nada contra você. Martinho Lutero, reformador, final do século XV, entrando no século XVI, ele inicia a reforma. E a história diz que o diabo pegou uma lista de pecado e começou a falar para ele: você faz isso, isso é pecado. Você faz isso, e isso é pecado para o seu Deus. Você faz isso, e isso é pecado. E ele ficou calado ouvindo. Quando o diabo terminou, ele perguntou se terminou. Ele falou assim: é só isso? Ele falou assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo não só te perdoou, mas te purificou de todo pecado. Primeiro João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você é livre, você é filho. Vamos cantar mais uma vez esse refrão aí. Glória a Deus, você é filho. Você não é mais escravo. Estamos na casa do Pai, a casa chamada de oração. E aqui é um lugar que a gente se reúne para oferecer ao Senhor um culto que nos custe alguma coisa. Consegue entender? Se você saiu da tua casa, deixou o conforto do seu lar, você veio aqui para quê? Para oferecer algo em conjunto, para oferecer um culto ao Senhor, porque só a Ele adorarás, só a Ele servirás. E só a Ele prestarás culto. Só a Ele, só a Deus, só ao teu Deus. Amém, queridos? Você está feliz, alegre? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito de olhar sobre os personagens bíblicos. E todos os personagens bíblicos, a maioria deles foram pessoas que deixaram para nós grandes histórias. E eu sou muito fã do apóstolo Paulo, São Paulo. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a honra desse camarada. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente precisa pensar nisso. Afinal, quem eu sou? Eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo.
Eu represento um reino nesse mundo que não é um reino político, não é um reino humano, mas eu represento um reino aqui que é o reino de Deus. Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo, desse sistema. O meu reino não. E você representa esse reino, porque você é filho, você acabou de cantar. Eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Então você representa esse reino. Consegue entender isso? Ah, pastor, mas eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho os meus momentos de tristeza, eu tenho os meus momentos de enfermidade, mas você continua sendo filho. O que está te perturbando? Pastor, eu tenho uma enfermidade aqui que está me perturbando. No nome de Jesus, o Pai vai resolver essa situação para você, porque você é filho. Eu vou falar de novo: o Pai vai resolver essa questão para você, porque você é filho. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Lembra quando o pai do jovem falou: se o senhor puder? Quando meu filho, se você puder, se você crer. Você crê? Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Então você precisa crer para você alcançar algo de Deus que já está preparado para você. Você precisa crer. Você precisa confiar, crer acima de tudo. Não importa o que vai acontecer, não importa se vai vir onda, se vai vir tsunami, não importa. Fica firme, porque quando não houver nenhuma possibilidade de ficar aqui, Ele te pega pela mão e te leva. É simples, mas você não vai perecer. Por quê, pastor? Porque você é filho, é simples. Você é filho. Você é filho, você tem filho, tem direito. Você tem direito de entrar nos céus pelas portas e ouvir dos lábios do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Posso ir por herança o reino que você está preparado desde a fundação dos céus. Amém, queridos? Vocês estão meio tristes, sim ou não? Tá bom? Dá uma glória aí. Glória a Deus. Vamos fazer aqui os avisos. Eu queria fazer uma pergunta. Existe alguma pessoa nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Levante as suas mãos para a gente conhecer. Tem alguém? Ou todos são de casa? Ninguém nos visitando, não? Deus abençoe vocês. Eu queria te dar uma oportunidade para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Uma certa vez, Jesus entrou numa sinagoga judaica e a tradição diz que ele sentou-se ao lado do gasofilaço. Outras tradições diz que ele sentou sobre o gasofilaço. E ele sentou e naquele momento ele observava como que as pessoas ofertavam, davam as suas contribuições. Eu fico imaginando comigo, eu fico pensando comigo, eu acredito que esse culto que Jesus estava, a oferta deve ter sido muito boa. Por quê? Todo mundo quer aparecer. Já que Jesus está aqui, eu vou dar o meu melhor, né? E de repente não estava errado. E Jesus está sentado, calado, não falando nada, ele está só observando. E de repente uma viúva, ela sai lá de trás e ela chega e ela coloca 3 moedas pequenas de cobre no gasofilaço. Essas moedas ela tinham um valor muito insignificante. Essas 3 moedinhas daria para comprar hoje nos nossos dias, daria para comprar 2 pãozinhos franceses, mais nada. E o texto vai dizer que é tudo que ela tinha. Ela veio e depositou tudo que ela tinha. Mas no dia da manhã, o que ela pensou? Ela não pensou nada. Deixa eu falar para você: se você pensar demais, você não oferta, você não dizima, sabe? Você ficar pensando: o que a igreja vai fazer com esse dinheiro? Se você pensar demais, o seu coração sai do alvo. Você consegue entender isso? Então, quando você entrega a sua oferta,
seu dízimo, você está semeando em boa terra. Que boa terra? O reino. O reino que eu acabei de falar que você faz parte dele. Lembra que eu falei isso aqui? Você faz parte desse reino. Então, quando você oferta, quando você dizima, você está expandindo o reino. Por exemplo, aqui nós temos esse salão bonito, essas cadeiras. Isso custa um preço. Isso não é de graça, né, pastor? E o preço é um preço mesmo, um preço alto, sabe? E o Estado, o governo, o Estado não ajuda a pagar nada disso aqui. Quem custeia isso aqui somos nós. É você, a sua oferta, o seu dízimo. Então, um dia lá no céu, existem textos na Bíblia que vai dizer assim: a sua oferta subiu a memória de Deus. Tem textos na Bíblia que falam isso. Então, um dia no céu, quando você chegar lá, a sua oferta, o dízimo que você devolve está lá, escrito nos escritos de Deus. E Deus vai orar para você e vai falar assim: filho, muito obrigado, você foi fiel. Você foi fiel no pouco, você foi fiel no muito, você foi fiel, obrigado, você foi fiel. Ah, pastor, mas quer dizer que eu tenho que fazer isso para ser salvo? Não. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se com teu coração crer e com sua boca confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, então será salvo. Para ser salvo você precisa disso. Agora, existem coisas que eu faço porque eu sou salvo. Por que eu dizimo? Porque eu sou salvo. Por que eu oferto? Porque eu sou salvo. Porque o incrédulo não vai fazer isso aqui. Dificilmente. Então nós temos essa obrigação de cuidar do reino de Deus, de ajudar a expandir o reino de Deus. Então é por isso que a gente fala, a gente tem essa oportunidade. Outra coisa, e essa oportunidade que a gente tem faz parte do nosso culto. Consegue entender isso? Faz parte do nosso culto. Então vamos abrir o nosso coração, vamos deixar que o Senhor fale ao nosso coração para que nós possamos entender isso. Se você precisa de envelope, aperta a mão do Senhor. Os consolidadores podem chegar até você. Posso anotar aí, precisa de envelope aqui? Consolidador, traz para ele. Mas alguém precisa de envelope? Levante uma das mãos aí, se você precisar. Glória a Deus. Pega aí o seu dízimo, sua oferta. Temos o Pix, já está ali no telão. Se você quiser fazer sua contribuição com o Pix, o obreiro Bruno está lá atrás. Com a maquininha você pode fazer o Pix e você vem à frente para você receber a unção. Ok? Eu queria que você pegasse aí o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. Eu queria convidar o diácono responsável pela oferta hoje, quem é? Queria que você pegasse aí o seu envelope, o seu dízimo, fechasse seus olhos, mesmo sentado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Nós fazemos isso porque nós entendemos que nós fazemos parte do reino e nós estamos aqui para contribuir com o teu reino, que é um reino sobre-humano, que é um reino celestial. Como nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui só de passagem, então nós entendemos isso. Por isso que nós dizimamos, por isso que nós contribuímos, por isso que nós ofertamos. Pai, eu quero abençoar os empresários da tua casa, multiplica suas rendas, abençoa suas empresas, no nome do Senhor Jesus, dá prosperidade a eles, Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, se porventura houver alguém desempregado, Pai, abre uma porta para os teus servos, em nome do Senhor Jesus nessa noite, Pai. Visita os seus corações, prepara um lugar para que eles possam trabalhar, para eles ganharem o seu salário e a sua semente, ser trazido ao reino na casa do Senhor. Pai, como ministro da palavra, eu consagro o dízimo de oferta a Ti, no nome do Senhor Jesus. Pode sair desse lugar, nós vamos fazer esse dízimo, a sua oferta, no nome do Senhor Jesus. Justificado, a minha vida foi pagada.
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe vocês. Ricamente no nome do Senhor Jesus. Vamos aos nossos avisos então. Nós vamos falar então do encontro com Deus. O pessoal tem que eu falei, já está lá, encontro com Deus. Os dias 5, 6 e 7 de dezembro. Encontro com Deus. Encontro com Deus, deixa eu falar um pouquinho de encontro com Deus. Encontro com Deus é um negócio muito especial. Quando eu fui no meu encontro no ano 2000, faz 25 anos. Eu tive meu encontro foi 4 dias. Por quê, pastor? Porque o meu encontro foi só para pastores e líderes, então foram 4 dias. E quando o meu pastor me perguntou se eu queria um encontro, eu falei para ele assim, pastor, eu já tive um encontro com Deus, então... Ele falou assim, não, mas você vai. E ele insistiu tanto que eu acabei, mas na minha cabeça, eu já tive um encontro com Deus. Por que eu tenho que ir um encontro de novo? E aí, quando eu cheguei lá, eu fui todo armado, sabe, irmãos? Eu fui todo armado. Cheguei lá, os pastores começaram a ministrar e eu lá, fechadão, sabe? Quando foi lá pelo meio do encontro, Deus falou no meu coração, eu desabei, eu desmontei, sabe? E eu nunca esqueci daquele dia. Que bênção, que bênção. Depois disso, eu já participei de muitos encontros, como ministro, como servo. Eu já participei de quase 100 encontros, como ministro, como servo, ministrando palavras, orando, e é bom demais. E cada encontro que a gente participa, a gente tem uma experiência nova. Então, se você nunca foi, faça um esforço, faça um esforço para você ir. Com certeza você vai ter um encontro com Deus. Lá é você e Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Então faça um focinho de você ir. Procure o pessoal das inscrições aí, faz a inscrição. Procure o pessoal que está fazendo as inscrições aí. Se você não souber quem, pode procurar qualquer um da liderança que a gente encaminha você para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. O valor do encontro é R$160, a camisa do encontro R$45. Ok? Então R$160 do encontro, no final de semana que você vai participar, e a camisa R$45. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa uma mulher, tem que falar do encontro de jovens, porque eu não dou conta nem de falar aquele negócio ali. Amém. Boa noite, igreja. Sábado agora, nosso último culto de jovens do ano, Praise Experience. O nosso segundo culto com esse tema, que é um culto diferente, que vai ser um culto de só louvor e adoração. Então será 1h30 apenas de louvor e adoração, vai ter início às 20 horas, dia 29 de novembro, próximo sábado agora. Então faça um esforço para estar aqui, convide pessoas. A gente está publicando bastante nas redes sociais, o pessoal é bem criativo aí, manda uns vídeos para a gente fazer, a gente vai lá e faz. Aí começa a publicar. Se você viu lá, entra lá na página da igreja, publica através do link da nossa página para ajudar a engajar e cada vez mais a gente trazer mais almas para o Senhor, amém? E baseado nisso também, quinta-feira, amanhã no caso, né? A gente tem a nossa célula de jovens também. Eu acredito, é a última do ano também, pastor? A última célula de jovens do ano também. Essa já é mais focada para os jovens, né? Os que tiverem as suas demais células vão estar lá, mas você que não estiver, faça um esforço para estar aqui, mesmo horário também, às 8 horas. Então, espero ver, amanhã eu não estarei aqui, mas espero ver cada um de vocês aqui no sábado e pelo menos mais um. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje nós vamos fazer diferente. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos ler 2 textos pequenos nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Primeiro texto. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4.
capítulo 3, versículo 3 e 4. Já está ali no telão também. Está escrito assim, na minha versão está escrito assim: não te deixem o amor e a fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Versículo 4: então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Vamos para o nosso segundo texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vou dar um tempinho para você encontrar. Já está no telão também. Pode acompanhar a conversa se você quiser. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Fala de novo comigo, fidelidade. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí, nós vamos orar ao Senhor uma vez mais. Pai Santo, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela presença do Espírito Santo aqui. Pai, nós que rendemos graça, rendemos a nossa adoração, nosso louvor. Espírito Santo, nessa noite nós te pedimos, traga do coração do Pai para os nossos corações uma palavra rema, a palavra de Deus rema para nossas vidas. Que essa palavra venha cair como semente em boa terra, e que ela produza a 30, a 60 e a 100 por um. E como boa semente, que ela venha germinar, nascer, crescer, dar ramos, dar flores, dar frutos na estação própria. Espírito Santo, acampa ao nosso redor com os anjos de guerra do Senhor, nosso Pai. Nos protege, nos guarda de qualquer investida maligna, Pai. Nessa noite, nos dá a Tua cobertura aqui na Tua casa chamada de oração. Recebe o nosso louvor. Espírito Santo, usa-nos como boca de Deus neste lugar para transmitir a palavra do Senhor na íntegra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Eu prometo aos irmãos ser rápido. A palavra que eu tenho para ministrar para você nessa noite, o tema dela é fidelidade. Eu queria que você repetisse comigo: fidelidade. Vou falar de novo: fidelidade. Na Bíblia, fidelidade, eu queria que você prestasse bastante atenção, eu preciso da sua atenção. Eu tenho uma dificuldade de pregar com algumas coisas. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ministrar se tiver alguém conversando, olhando no celular, mascando os créditos, realmente me atrapalha. Eu acho que o problema é eu que sentar com ele. Então eu queria pedir a colaboração dos irmãos nesse nível. Preste bastante atenção, tenha o seu olhar focado aqui. Eu prometo ser rápido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Quantos creem? Então vamos lá. Na Bíblia, fidelidade é uma qualidade tanto divina quanto humana, referindo-se à lealdade, constância, confiança. Deus é exemplo supremo de fidelidade, pois Ele cumpre as suas promessas e permanece fiel, mesmo quando os homens não o são. Quando a gente fala de fidelidade, a gente começa a pensar de poste, a gente começa a pensar em dinheiro, em finanças, não é isso?
finanças. Mas deixa eu falar para você, fidelidade, biblicamente falando, é um estilo de vida. É um propósito fora da terra, é um propósito divino. Fidelidade é um estilo de vida, significa que você não negocia princípios. Consegue entender isso? Você não negocia princípios, porque princípios não podem ser negociados. Então você é cristão. Nós acabamos de falar que você é filho de Deus, então você tem fidelidade. Por que o seu Deus é fiel? Seu pai é fiel. E filho tem características dos pais, tem ou não tem? É simples, é só olhar. Olha para as pessoas que têm filho, são pessoas bonitas. Olha para o pastor Robson, o pastor Aline, casal bonito. Tem 3 filhos, 3, né, pastores? 3 filhos feios, não, bonitos. Existem umas coisas que a gente não consegue entender, pastor Robson. Por exemplo, eu tenho um casal de filhos, eu tenho a Thaís e o Silas. São muito bonitos, quer dizer, muito gostosos. Puxou a mãe, né? Então tem umas coisas que a gente não consegue entender. Mas vamos lá. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Foi te dado o direito de ser novamente filho de Deus. Significa que a fidelidade que faz parte da vida de Deus, você tem na sua vida. Eu vou falar de novo porque parece que ninguém entendeu. A fidelidade que faz parte da vida de Deus, você tem na sua vida. É por isso que você não anda por aí pecando à toa, à direita, porque você é fiel, você tem fidelidade, você respeita, você honra o seu Deus. Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. É uma característica, a segunda característica da salvação é a santificação. Fala comigo, santificação. Para seguir o aspecto da santificação, você precisa ter fidelidade. Você precisa ser fiel, senão não tem jeito. Como que você sai da sua casa cansado? E olha que de repente é o dia de jogo do seu time. Sabe aquele time abençoado seu? Pois é. Dia de jogo dele, mas aí você fala assim: não, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que estar na casa do Pai cultuando. Você entendeu? Mas hoje tem jogo da seleção. Não interessa, eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou estar na casa do meu Pai cultuando. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Porque fidelidade é um estilo de vida, como eu já disse. É um estilo de vida cristã, não vida incrédula, vida cristã. Quantos estão entendendo? Vamos lá, vamos continuar. Fidelidade humana. A fidelidade humana, por sua vez, é vista como um fruto do Espírito, um mandamento que deve ser exercitado em relação a Deus, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho e em todos os compromissos assumidos. Você trabalha numa empresa há 10 anos. Você pega serviço às 8 horas e larga às 17. Mas quando é 16h30 você já está tomando banho e trocando de roupa, está errado. Você é cristão, você é fiel, você tem fidelidade na sua vida, você tem que cumprir o seu horário. Você tem que cumprir o seu horário. Por quê, pastor? Porque você precisa pregar com o seu testemunho. Existem momentos que a palavra não diz muito, mas o seu testemunho diz muito. Eu trabalhei numa empresa 18 anos e eu tinha um gerente espírita. E a ordem dele lá na empresa é o seguinte: ninguém fala de Bíblia aqui.
E um dia nós estávamos reunidos num horário de lanche. Eu trabalhava no meu horário. Nós estávamos reunidos num momento de lanche. E no Eldorado tinha uma casa de dança muito famosa chamada Taca, não sei se alguém lembra. E aí o pessoal falou assim, tinha um costume de lá de quando a pessoa chegava nessa loja, eles pegavam e levavam essa pessoa para o sábado para Taco, para a festa lá, para dançar e tal. E um dia a gente estava reunido no horário de lanche, todo mundo sentado numa mesa grande. Os meninos pegaram e falaram assim, só está faltando a gente levar o Miguel lá na casa. Aí meu gerente baixou a cabeça, deu uma risadinha e falou assim, que isso aí, vocês não levam não. Aí a gente perguntou, mas por que nós não levamos? Ele pegou e falou aqui, baixou a cabeça e falou assim, esse aí, vocês não levam não. Para cá, vocês não levam ele. Quero ver vocês levam isso aí, vocês não levam. As meninas perguntam, mas por que a gente não leva ele? Ele falou assim, esse aí é cristão. Mas eu nunca falei para ele que eu era cristão. A ordem dele lá é o seguinte, ninguém fala de Bíblia aqui, eu nunca falei para ele que eu era cristão. Eu nunca preguei para ele. Ele falou assim, isso aí é cristão, vocês levam. Mas como assim? Peraí. As pessoas, lá no passado, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, chegaram para Pedro, olharam para ele e falaram assim, você é discípulo dele. Por quê? Porque o jeito de você falar é semelhante a ele. Pedro jurou que não era. Deixa eu falar para você, as pessoas estão olhando para você, o que eles estão vendo em você? Vou perguntar de novo, as pessoas incrédulas estão olhando para você, o que eles estão vendo em você? Você precisa transparecer, você precisa mostrar o rosto de Cristo através de você. As suas palavras têm que ser palavras diferentes. Tem que ser palavras com vida, palavras que mudam características pessoais de pessoas. Ou seja, palavras que abençoam. Por quê, pastor? Porque você tem fidelidade na sua vida. Só por isso. É só por isso. Fidelidade de Deus, constância inabalável. Deus é fiel, nunca falha, sendo digno de total confiança. Ele sempre é o que promete, independentemente das circunstâncias. Eu estou falando essas características de Deus para você entender que você é filho, então você tem direito. Essas coisas com certeza você vai ter, porque você é filho desse Pai Todo-Poderoso. Não é? Mas claro que é. Deus é amor, então esse amor de Deus vai te contagiar. Deus é fiel, então essa fidelidade de Deus vai te contagiar. Não precisa do pastor chegar e falar para você, filho, você não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Você é cristão, não precisa. Por quê? Porque você é filho de Deus e o Espírito Santo vai estar trazendo essas qualidades do Pai para a sua vida. É só você obedecer. A questão é ser um filho de Deus. Quantos estão entendendo? Continuar então. Fidelidade humana, fruto do Espírito. A fidelidade é um dos frutos do Espírito Santo na vida de um cristão, expressada o amor, o compromisso com Deus. Gálatas 5, 22, que nós acabamos de ler. É um fruto do Espírito a fidelidade. Está aí na sua Bíblia. Gálatas, São Paulo, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele fala sobre isso. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de fidelidade, ela não está falando só no nível financeiro. Você precisa ser fiel em toda a sua vida. Você precisa ser fiel nos cultos, na oração, no jejum, na intercessão, nos dízimos e nas ofertas. Faz parte do seu culto aqui. Você precisa ser fiel em todos os níveis. Por quê? Porque Deus, o seu Pai, é fiel em todos os níveis. Ainda que os homens sejam infiéis, Ele continua sendo fiel. Ô pastor, mas tem gente na igreja que não é fiel. Como é que eu fico nessa? Você fica nessa? Eu vou dizer para você como você fica nessa. Continua sendo fiel, independente das pessoas.
A gente vive uma situação hoje complicada. Às vezes eu dou aula no seminário e eu falo para meus alunos, a gente vive uma situação complicada na igreja hoje. Qual, pastor? É normal você ouvir as pessoas falarem assim, não olha para o pastor Otair, não olha para Deus. Não olha para o pastor Miguel, não olha para Deus. Deixa eu falar para você, isso é uma vergonha, sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo falou o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que o apóstolo São Paulo estava dizendo? Olhem para mim, olhem para a minha vida, siga-me, porque eu sou imitador de Cristo. Hoje a gente fala, não olha para fulano não, porque ele é humano, sabe? Isso é uma vergonha. Nós somos filhos, estamos caminhando para os céus, estamos sendo transformados todos os dias. Nós precisamos entender que essas qualidades pessoais de Deus, esses atributos de Deus, existem os atributos que são comunicáveis de Deus, existem aqueles que não são comunicáveis, que são atributos só dele. Mas a fidelidade é um atributo comunicável. Você também precisa aprender a ser fiel. Vou dizer de novo, né? Você também precisa aprender a ser fiel. Quem é casado aprender a ser fiel ao cônjuge, sabe? Aprender a ser fiel ao seu cônjuge. Aprender a ser fiel ao seu cônjuge. Ser fiel, você precisa ser fiel. Eu preciso ser fiel à minha esposa. Ela precisa ser fiel a mim. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, só por isso. Ah, é porque você é religioso? Não, é porque eu sou filho de Deus. Eu preciso ser fiel. Se você, como eu já disse, você é um funcionário de uma empresa lá, você precisa ser fiel ao seu patrão, sabe? Ser fiel à sua empresa. Como assim? Trabalhar no horário certo, sabe? Tem pessoas que ficam assistindo filme até 1h da manhã, na segunda-feira vai no médico, pega um atestado para levar para a empresa. Isso é pecado. Isso é pecado. Cristão, conheço um cristão que faz um negócio desse, eu fico injuriado. Como é que pode? Você vai no médico pedir um atestado porque você ficou até altas horas assistindo lá o quê? O que você estava assistindo que eu não quero nem saber. E aí você vai pegar um atestado para levar para a sua empresa, porque na segunda-feira você não dá conta de trabalhar não, porque você não dormiu. Mas será que você estava orando? Será que você estava buscando a presença do Senhor? Complicado. É complicado. Então vamos lá. Vamos caminhando para o final. Um dever e um mandamento. É um dever ser fiel a Deus, aos valores cristãos e aos relacionamentos e aos compromissos. Engraçado que quando as pessoas vão se batizar, eles fazem, a igreja faz aquele ato, você precisa ser fiel nisso, a pessoa bate a cabeça, sim. Depois que batiza, aí a conversa é outra. Graças a Deus que isso não acontece aqui, mas por aí acontece. Complicado. Fidelidade é um compromisso, sabe? É um princípio que não pode ser quebrado. Eu falo comigo assim, eu preciso ser fiel ao meu Deus. Pode falar, eu preciso ser fiel ao meu Deus. É simples. Você quer ver? Qual o tempo, não precisa responder não, tá? Responde para você. Qual o tempo que você tira por dia para falar com o seu Deus? Quanto tempo você tira e você fala assim, não, agora eu estou falando com o meu Deus. Deixa eu falar para você, eu não sou melhor do que você. Por exemplo, quando eu estou na minha casa, que eu estou orando ao meu Pai, pode chegar quem for me chamando, eu não atendo. Se o pastor Otair chegar lá em casa me chamar na hora que eu estou falando com o meu Deus, o meu filho vai falar para você, pastor, ele está orando agora. Agora um pouquinho, daqui a pouco ele termina e atende o Senhor. Ah, pastor, mas é assim, mas é lógico, é claro, é lógico. É o momento que eu e meu Deus estamos falando com o outro. Nesse momento eu não posso. E é nessa hora que o celular toca, alguém bate no portão. É desse jeito. É ou não é? Ou será que isso acontece só comigo? Uma vez eu estava numa quadra de futebol. Uma quadra de
futebol de salão. Eu não era assim um Hulk não, mas eu dava um chutinho. E aí eu estava lá. Terminou a partida, eu fui tomar banho, trocar de roupa. E eu me lembro que eu estava no banheiro lá na quadra, e o Senhor falou comigo assim: filho, eu te falar uma coisa. Eu falei: pode falar, Senhor. Eu preciso de um tempo seu para comigo. E o Senhor falou comigo assim: e eu queria te pedir esse tempo do esporte que você tem toda semana. Eu queria que você me desse esse tempo. Eu chamei meus colegas e falei para eles assim: gente, vou falar para vocês um negócio. Vocês vão perder muito, porque eu vou parar de jogar, grande jogador. Então vai ser uma perda, eu lamento, mas Deus me pediu esse tempo e eu vou ter que abrir mão. Estou pendurando desde o tempo. Não voltei na quadra mais. Nós precisamos ser fiéis, isso é fidelidade. Fala comigo, isso é fidelidade. O que o Senhor tem pedido para você? Muito pouco, muito pouco. E às vezes o pouco que Deus nos pede a gente não dá, complicado. Fala comigo assim, fidelidade. No trabalho e nas finanças significa ser íntegro e cumprir com acordos e contratos, benefícios. Ser fiel não só agrada a Deus, mas também fortalece os relacionamentos humanos, gerando uma unidade e confiança. Gerando uma unidade e confiança. Significado bíblico mais aprofundado: fidelidade significa lealdade, firmeza, confiabilidade. É o ato de cumprir promessas e a qualidade de ser inabalável em propósitos e atitudes, tanto em Deus quanto nos seres humanos. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é emunai, sugere estabilidade, certeza. E no Novo Testamento, o termo grego é pitis, abrange fé, confiança, lealdade, sendo um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22, de novo eu cito aqui. Deus está te pedindo só isso. Só isso. Pastor, o que Deus quer de mim? Só isso. Que você seja fiel. Seja fiel. Uma vez eu estava na minha igreja, eu estava chegando para o culto da minha igreja, e eu estava com uma situação para resolver. E quando eu cheguei na entrada da igreja, eu tinha um amigo meu, e eu falei para ele assim: deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te pedir para me ajudar em oração, porque eu estou com um problema para ser resolvido, só o Senhor para dar graça. Queria que você me ajudasse em oração. Ele falou com isso: Miguel, o negócio é o seguinte, eu vou orar agora de uma vez para não esquecer. Colocou a mão nas minhas costas e orou. Mas eu fiquei assim, sabe? Fiquei sem entender, porque a gente não vê isso. A gente não vê isso. Ele falou assim: eu vou orar de uma vez para não correr o risco de eu esquecer. Porque as pessoas pedem a gente: ora comigo, e digo: não, ora sim, e a gente esquece. Igual uma colega de serviço minha, ela ia fazer exame de prática de direção na segunda-feira. No sábado ela falou para mim assim: quer ora para mim, porque eu vou fazer exame segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu falei: ora. Irmãos, eu esqueci de orar. Esqueci. Mas eu esqueci mesmo, sabe quando você esquece? Esqueci. Deu branco, eu esqueci. Na segunda-feira ela chegou e falou assim: ô Miguel, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: fala. Aí eu lembrei, falei: nossa, deixa eu te falar uma coisa. Quero te agradecer pela oração, passei no primeiro. E agora, como é que fala? Como é que fala que eu esqueci? Eu fui pedir perdão a Deus. Disse: muito obrigado, Miguel, me deu um abraço, muito obrigado, passei no primeiro exame. Te agradecer pela oração, muito obrigado. Falei: Jesus, tem misericórdia, me perdoa, porque... Sabe, irmão, fidelidade. A gente pede oração, por exemplo, para o pastor Antônio. A gente está pedindo oração para ele, porque ele precisa, a nossa vida precisa que nós oremos por ele. E aí, de repente, você não ora. Ah, pastor Miguel, eu esqueci. Complicado. Imagina se Jesus esquecesse de interceder por nós. Na cruz do Calvário, ele estava sendo crucificado, passando por um momento de flagelação. E de repente ele levanta as mãos
Aliás, levanta as mãos, ele já estava com as mãos crucificadas na cruz, sem forças mais para dizer alguma palavra. Por quê, pastor? Porque ele foi uma noite antes à noite. Por quê? Porque os julgamentos romanos só aconteciam à noite, não era durante o dia que ninguém via. Jesus foi levado ao pretório e julgado à noite. Ele foi açoitado com um instrumento chamado azorrague, um chicote com 12 tiras de couro. Na ponta dessas tiras de couro havia limalhas e pedaços de ossos de animais. A história diz que quando esse chicote era desferido, Jesus tomou 39 chicotadas com o azorrague. Acontece que a história diz que a partir da 12ª chicotada com um azorrague, já é possível ver os órgãos internos da pessoa. Imagine que situação. Pensa um pouquinho nessa situação. Pensa um pouquinho nessa situação. Foi Jesus que passou isso com você. Ele vai para a cruz. E ele vai para a cruz ferido. Seu corpo aberto por esse azorrague. E ele vai para a cruz. E ele é crucificado. Nessa situação, 3 horas da tarde, ele diz o seguinte: Tetelestai. O que ele está dizendo? Minha mãe, você está livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Pastor Rodrigo, você é livre. Pastor Rodrigo, você é livre. Pastor Rodrigo, você é livre. Jesus se entrega por nós. E ele diz: você é livre. A tradução no português diz: tudo está consumado. Mas no original, da época em aramaico, é tetelestai. Você é livre. Consegue entender? Ninguém, querido, deixa eu falar para você, nem o diabo, nem todo o inferno, ninguém pode te acusar mais, porque você é livre. Ô, pastor, vai estar falando um monte de coisa de mim aí, deixa eu falar, cara. Deixa eu falar. Eu sou livre. Eu sou livre. Fala comigo assim: eu sou livre. Eu sou livre. Por quê? Porque o nosso Senhor, como diz a expressão no inglês, é um gentleman, é um cavalheiro. Ele é real, fiel, justo. Você é livre. Consegue entender isso? Eu vou repetir para a gente terminar aqui. Você é livre. Fala para o irmão que está do seu lado: você é livre. Você está passando luta, irmãos? Mas você é livre. Você está sofrendo enfermidades? Mas você é livre. E se Jesus voltar agora? E se acontecer um arrebatamento agora? Porque você é fiel. Porque você tem fidelidade dentro de você. O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque nós não vimos como Ele é. Mas quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é, porque seremos transformados segundo a sua semelhança.
Então você vai ser transformado em um corpo celestial, segundo a semelhança de Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Muito bom, né? Muito bom. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Nós somos, a nossa vida, a paz que nós temos, ela excede tudo, sabe? Jesus falou assim: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá todo mundo dar. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Quero convidar os ministros de louvor. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Glória a Deus. Consegue entender isso? Essa paz que você tem custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário há mais de 2000 anos passados. Mas ela não foi em vão, essa entrega não foi em vão. Você é salvo, você é liberto, você é filho. Você é filho. Levante sua mão assim. Levante sua mão assim. Você é filho. Glória a Deus. Você é filha. Glória a Deus. Pastor, vai ter pessoas que não acreditam, pastor, em mim não tem problema, você é filho. Existe alguém que acredita em você. Você é menina dos olhos de Deus. Ele acredita em você. E a Bíblia diz que você é raça eleita. O ano que vem é ano de eleições. E nós só elegemos quem nós confiamos. A Bíblia vai dizer que você é raça eleita. Você foi eleito. Você foi escolhido. Você é filho de Deus, filho de Deus, filho legítimo de Deus. É ou não é? É ou não é? Você é filho. Glória a Deus. Você é filho. Queria que você fechasse seus olhos dele. Eu vou fazer uma breve oração. Queria que você, ao som do louvor aqui, queria que você orasse comigo. E essa oração é a seguinte: essa oração é para agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela vida que você tem, pela vida que Jesus te deu. Comece a orar no seu lugar, com esse objetivo. Pai, obrigado porque eu sou filho. Obrigado porque o Senhor me fez ser fiel, Pai. Obrigado por Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Enquanto o louvor cante aqui, você olha aí no seu lugar. Deus está neste lugar. Posso sentir a presença do Espírito Santo. Deus está no ambiente. Deus está, o Senhor Jesus está na casa. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é chefe.
colocar-se a mão no seu coração aí. Vamos orar. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de cultuar o Senhor. É uma honra, Senhor, oferecer, parar para oferecer um culto ao Senhor, porque o Senhor é digno. É digno. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, cada família que é representada. Obrigado pela tua igreja aqui representada, Pai. Eu sei que a tua igreja aqui, o Senhor tem um propósito para ela, e esse propósito vai cumprir no nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. Essa mão poderosa de Deus sobre a sua cabeça. O amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo. O amor de Jesus, você com todos os irmãos. Te leve em paz para a sua casa, guardado, livrado de todo mal, todo acidente, em nome de Jesus. Que vocês possam ser abençoados, tenham uma noite abençoada. A todos os irmãos da igreja, precisos e precisas, e a toda a nação de Israel, nós abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.